atividade, né, de divulgar aí a questão da dívida, né, mostrando aí a análise, né, da dívida pela nossa organização. Né, eu pertenço à Auditoria Cidadã da Dívida, que é uma entidade, né, que visa, né, conscientizar as pessoas sobre esse problema da dívida, porque, afinal de contas, como a gente vai ver, né, é por conta da dívida que, né, por exemplo, né, os professores têm que entrar em greve por melhores condições de salário, né, às vezes os alunos têm que se mobilizar para reivindicar importantes questões, né, na universidade, melhores condições de estudo, bolsas e tudo mais. Né? Então, essa questão da dívida é fundamental para a gente poder ver, né, onde é que estão os recursos do orçamento, né? Onde é que está o dinheiro? Essa é a pergunta fundamental, porque sempre que se reivindica alguma coisa, se fala que não tem dinheiro. Então vamos ver onde é que está o dinheiro. Essa é a pergunta básica. Né? Então a gente vai apresentar essas teses de dívida pública no Brasil, quem realmente são os credores, a quem essa dívida realmente beneficia e quem deveria ser realmente o credor, que é realmente o povo, que o país tem uma dívida muito grande com o seu povo. Essa realmente é uma dívida legítima que deveria ser paga, não essa a dívida financeira, como a gente vai ver a seguir. Em primeiro lugar, né, para vocês não se preocuparem em anotar muitas coisas, né, a gente já disponibilizou essa palestra na nossa página auditoriacidadã.org.br, né, nessa seção conteúdo, palestras. Depois no final a gente repete, né, já está disponível lá, quem quiser divulgar, né, quem quiser aprofundar pode depois pegar. Bom, inicialmente é importante colocar que nós estamos diante aí de uma crise global, né, da dívida. Não é só aqui no Brasil, né? A gente tem uma crise em vários continentes. Né? A gente tem, por exemplo, na Europa, né, o que aconteceu na grande crise de 2008. Né? Os banqueiros foram à falência porque emitiram um monte de papel podre, né? Aqueles famosos derivativos, um nome muito economês, né? Para simplificar. O que aconteceu? Né? Os banqueiros começaram a fazer várias operações, né, com vários papéis, aquelas famosas pirâmides, né, financeiras. Né? É uma questão bastante importante aí no capitalismo hoje em dia, né, que é a financiarização. Né? Os bancos foram imprimindo papéis, com a esperança de que aquilo ali fosse render lucros, né? E na verdade se mostrou como papéis podres. Né? E aí os bancos foram à falência. Na verdade, isso aí é a lógica do capitalismo, né? Quando a produção não garante mais os lucros, né, do setor produtivo, o capital vai para o setor financeiro tentar lucros à custa de valorização de papéis fictícios, né? Basicamente isso, só que, como a gente viu, isso aí se, né, detornou como castelo de cartas, e aí os banqueiros foram à falência, e aí entra o Estado, né, para salvá-los. Né, ou seja, uma contradição completa com o neoliberalismo, né, que prega que o Estado tem que estar de fora. Agora, na hora que os banqueiros quebram, vai lá o Estado e salva os banqueiros. Essa que é a realidade. Né? Então, o que acontece? Os governos se endividam, né, para salvar os bancos, para conseguir os recursos para salvar os bancos. E aí a gente tem uma dívida ilegítima, feita para salvar bancos falidos, e para pagar essa dívida, os países começam a fazer acordos com a FMI, que por sua vez obriga a severos cortes de gastos sociais. A gente vê aí as fotos das manifestações em vários países da Europa, né, como é que a população está em massa nas ruas. Né, na semana passada a gente viu como é que foi aquela guerra lá na Grécia, para o povo lá, 200 mil pessoas tentando impedir o parlamento grego de aprovar mais um pacote, né, de corte de gastos sociais. Tudo isso para garantir,
né, o rendimento do setor financeiro, né, que é uma dívida financeira, uma dívida que vai se multiplicando por ela mesma. E no caso brasileiro, é o que a gente vai ver agora. Pode passar. Aqui no Brasil, o governo não admite que a gente vive uma crise da dívida, né? Na Europa, todo mundo admite, né? A Europa está em crise da dívida. Estados Unidos, a gente viu aí todas aquelas discussões sobre a dívida dos Estados Unidos, que vai explodir também. Agora, no Brasil, o governo diz que não tem crise da dívida. Mas então, por que a gente tem todo esse privilégio na destinação de recursos para a dívida? Por que nós temos juros elevadíssimos e depois, mais adiante, a gente vai ver que essa história de que os juros estão caindo, isso aí também não é bem verdade, né? Isso aí só estou antecipando, né? A carga tributária elevada, né, como a gente vai colocar também, por que a carga tributária no Brasil é tão grande e a gente tem tão pouco retorno, né, por essa carga tributária em termos de bens e serviços públicos, né? O contingenciamento de gastos sociais, o corte, né, a gente viu aí, né, ano após ano, o governo cortando 50 bilhões do orçamento, né, para poder pagar a dívida. O congelamento dos salários do setor público, a gente viu aí uma maior greve, das maiores greves da história, né, do funcionalismo público, inclusive das universidades, né, para exatamente tentar, né, impedir as perdas salariais, né, porque está se congelando praticamente os salários, né, do setor público. Prioridade para as metas de superávit primário. O que é superávit primário? É você guardar um recurso para pagar a dívida. É isso, superávit primário é isso, essa reserva de recursos, né, que o governo faz uma reserva lá para garantir o pagamento da dívida, né, em bom português, né, porque superávit primário é o termo bem em economia, né? E as reformas neoliberais, né, a Previdência, a gente viu aí a reforma da Previdência, dificultando a aposentadoria, as privatizações, ou seja, tudo isso, né, é um cenário bem parecido com o cenário europeu, corte de gastos, reformas neoliberais, só que aqui não se admite que tem isso, né? E por que será? É isso que a gente vai ver, né, nas próximas telas. É interessante colocar que o Brasil é um país muito rico, né, a sexta economia mundial, dependendo do critério, é uma das piores distribuições de renda do mundo, né, e 84º lugar no IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Ou seja, um país que tem a sexta, né, economia mundial, como é que pode estar tão mal classificado no índice de respeito aos direitos humanos? É uma coisa, uma contradição. E por que acontece isso? Pode passar. Aí está a explicação, né? Aí que está, né, a razão pela qual, né, a carga tributária no país não retorna para o povo. Esse é o orçamento geral da União, executado em 2011, os valores já executados efetivamente, né? A gente verifica nessa parte amarela, né, 45%, né, dos recursos, nada menos do que 708 bilhões de reais, foram destinados para juros e amortizações da dívida no ano passado. É um valor realmente impressionante, né, quando a gente compara com qualquer outra área social, mesmo a Previdência Social, incluindo aí a dos servidores públicos, nessa parte azul à direita, não chega nem a metade do que é gasto com a dívida. Educação, por exemplo, nós temos menos de 3%, né, 2,99%, e aí tem toda aquela questão, por que não se consegue os tais 10% do PIB, né, para a educação, né? Essa é o velho argumento do governo, mas não tem recurso, né? Só para a gente ter uma ideia aproximada, esse valor que é destinado para a dívida representa mais ou menos 17% do PIB, né? O produto interno bruto, que é, né, a soma dos produtos e serviços produzidos pelo país durante o ano. E esse valor
17% do PIB, representa o triplo dos recursos necessários para se subir de 5% para 10% do PIB da educação. Hoje a gente tem basicamente 5% do PIB sendo investido em educação por União, Estados e municípios, né? Essa quantia que vai para a dívida permitiria obter o triplo, né, dos recursos necessários para se aumentar de 5% para 10% do PIB para a educação. Só para a gente ter uma ideia do montante que é essa destinação para a dívida pública. E aí nós temos outras áreas, por exemplo, saúde, 4%, né, menos de 10 vezes menos do que se gasta com a dívida, e aí vai. Trabalho, assistência social, as migalhas, né? E o interessante é que essa parte aqui é a parte que retorna para os estados e municípios, 9,95%. São as transferências, as chamadas transferências constitucionais, aquelas transferências que, pela Constituição, o governo federal é obrigado a repassar a estados e municípios. Por exemplo, o Fundo de Participação dos Municípios, né, o Fundo de Participação dos Estados e outras transferências feitas, né, para os entes federais. Por que eu estou colocando isso? Porque às vezes a gente vê alguns problemas assim que são de responsabilidade da prefeitura ou do Estado, né, do governo estadual, e acha que não tem relação com a dívida federal. Tem tudo a ver, porque quando se pega essa fatia aqui para a dívida, automaticamente essa fatia que vai para estados e municípios também se deprime, né? Então é importante a gente colocar isso, porque mostra que o impacto da dívida pública federal, ela não é só em nível federal, ela impacta também os orçamentos dos estados e municípios, né? Principalmente o pessoal que estuda, por exemplo, em universidades estaduais, né? Tem todo esse aspecto aí. Pode passar. Esse dado é o mesmo dado anterior, só que ao longo dos anos, né? A gente vê que o gasto com juros e amortizações da dívida, ele vem aumentando, né? Isso aqui em reais, né? E, por exemplo, previdência e assistência social, bem mais embaixo, pessoal e encargos sociais, que segundo a grande imprensa é o vilão das contas públicas, está lá embaixo, ó, menos de 1/3 do que se gasta com a dívida. É uma coisa impressionante, né? E ainda se fala lá no Jornal Nacional e tal, que o problema é o gasto com o pessoal, que é absurdo. Saúde e saneamento aqui embaixo, educação e cultura mais embaixo ainda. Dá para a gente ver que o que mais cresce são os gastos com juros e amortizações da dívida pública, né? Posteriormente, nós vamos ver exatamente que dívida é essa, né? Muita gente deve estar se perguntando isso, né? Pode passar. E um aspecto importante também, quando a gente fala de dívida, né, é quem paga isso, né? Porque, né, o orçamento, ele tem os dois lados, né? Tem o lado da despesa e tem o lado da receita. Quem é que financia isso? E é importante a gente colocar, né, porque a carga tributária no Brasil, aqui a gente está colocando um gráfico que é o tanto que os brasileiros pagam de tributos como percentual do PIB, né? Por exemplo, lá em 95, se pagava ao todo, né, 25% do PIB em tributos, né? 1/4, né, de cada R$4 que a economia produzia, R$1, né, era arrecadado pelo governo, na forma de tributos. A gente vê que ao longo dos anos, nas últimas décadas, essa arrecadação aumentou muito. Agora, qual que é a pergunta fundamental? Quem é que arcou com esse aumento? Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que saber quais são os tipos de tributos existentes no Brasil. Em primeiro lugar, tem essa parte azul, a parte maior da carga tributária, que são os tributos que incidem sobre o consumo. Como é que é isso? Tá? Você compra lá um saco de arroz, um saco de feijão, está embutido lá dentro do preço do produto o tributo, você não sabe que está pagando, né? São os tributos que o empresário paga, mas repassa para o preço, e que é invisível, ninguém sabe,
né? Porque não está lá no produto, ó, isso aqui é tanto de tributo e tanto de arroz. Não, você não sabe, porque o empresário recolheu aquilo ali sobre o seu faturamento, né? E repassa para o preço do produto. E os tributos sobre a renda do trabalho, por exemplo, o imposto de renda, né, sobre o trabalho, né, aquilo que já vem descontado lá no contra-cheque, né? Por que eu concentrei esses dois tipos de tributo aqui nessa parte azul? Porque são basicamente, né, os tributos que são pagos pelos mais pobres e pelos trabalhadores. A gente viu que foi o principal fator de crescimento dessa carga tributária foi exatamente os trabalhadores e os consumidores mais pobres que arcaram com esse crescimento da carga tributária. Por outro lado, os tributos sobre os lucros, né, o capital, os capitalistas, né, os empresários, por exemplo, imposto de renda sobre o capital, sobre os lucros das empresas, né, e a CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro, que também incide sobre a renda dos capitalistas. Olha só, é muito menor, né, do que os tributos que incidem sobre o consumo das pessoas, né? Depois nós temos outros tipos de tributos, INSS, FGTS, que os empresários também acabam, em última análise, repassando, né, para os preços finais dos seus produtos. E olha só que absurdo, no final, aqui, lá embaixo, né, são os tributos sobre o patrimônio. O Brasil é um país que tem uma altíssima concentração de riqueza, latifúndios, fortunas, né? Isso deveria ser bastante tributado no país para se fazer distribuição dessa renda, que é muito concentrada. Mas, na estrutura tributária brasileira, os tributos sobre o patrimônio, por exemplo, o ITR, né, tributos sobre os latifúndios, né, que acabam não tributando, né, porque é muito pequeno, e outros tributos, ITCD, IPTU, ITBI, que acabam pegando, principalmente acaba pegando a classe média, porque não é progressivo, tem uma alíquota só para todo mundo, né? O IPVA e o IPTU não tem alíquotas progressivas, né? Na maioria dos municípios não tem, né? Uma mansão paga a mesma alíquota de uma casa, né? Numa favela, por exemplo, é um absurdo, né? Então, isso é importante colocar para a gente ver que a tributação no Brasil é altamente injusta, né? E isso é tão importante quanto o lado do gasto, ou seja, quem está pagando, né, esse pagamento da dívida é exatamente os trabalhadores e os consumidores. Né? Pode passar. E aí é o mesmo gráfico anterior, só que distribuído pelo ente federado, né, que arrecada. A gente vê que a maior parte dessa arrecadação, a maior parte desse crescimento dessa arrecadação nos últimos anos foi para a União. Para quê? Para pagar a dívida, como a gente vai ver depois. Né? Isso aí mostra bem a restrição, né, que os municípios e os estados estão sujeitos. Né? Quem tem o dinheiro no país mesmo é a União. Os estados e municípios podem fazer algumas coisas, mas quem mais tem recursos no país, né, é a União. E, infelizmente, para fazer o pagamento da dívida. Pode passar. Bom, então, diante dessa realidade, né, que a gente viu, onde os gastos estão concentrados no pagamento da dívida e a arrecadação penalizando os trabalhadores e os consumidores, qual é a alternativa? Né? Qual é a proposta para se tentar corrigir isso? Né? Pode passar. Auditoria. Né? Essa dívida, nós temos que saber que dívida é essa, porque ela está causando, né, problemas tanto na destinação dos recursos, como também em você precisar tributar pesadamente os pobres lá quando compram arroz, feijão, a conta de luz. Né? Se a gente olha a conta de luz, é impressionante a quantidade de tributo que tem lá. Né? Para quê? Né? Então é importante a gente colocar que essa dívida que está causando todos esses problemas, ela tem que ser auditada. Né? Nós temos que saber que dívida é essa. Né? E essa auditoria está prevista na Constituição Federal de 88, mas nunca foi cumprido. Está lá previsto, o artigo 26 lá das disposições transitórias, prevê
a auditoria, mas nunca foi realizada, né? Não sei se todos se lembram, no ano 2000, mais de 6 milhões de pessoas participaram do plebiscito popular da dívida, onde 6 milhões de pessoas votaram pelo não pagamento da dívida sem a realização de uma auditoria que está prevista pela Constituição. Como o governo não quis implementar a auditoria oficial, nós iniciamos a campanha Auditoria Cidadã da Dívida, que é uma auditoria informal. Nós fazemos estudos, pesquisas sobre a dívida, denunciamos as ilegalidades, as ilegitimidades dessa dívida, e é por isso que tem o nome de Auditoria Cidadã da Dívida, que é uma auditoria no sentido de pressionar pela auditoria oficial. A gente vai denunciando para mostrar, é necessário se fazer uma auditoria oficial, porque a nossa auditoria, mesmo sendo informal, ela já encontrou diversos indícios de ilegalidades, como a gente vai ver em seguida. Inclusive, agora, recentemente, nós tivemos um grande avanço, que foi a instalação da CPI da dívida na Câmara dos Deputados. Foi um passo importante, mas ainda não significa o cumprimento da Constituição, porque a CPI teve um período muito curto, ela teve uma assessoria muito reduzida, não permitiu que se fosse aprofundado todas aquelas ilegalidades que foram encontradas na CPI, que a gente vai ver em seguida. Pode passar. Bom, então, a gente viu que a dívida impede a vida digna e o atendimento aos direitos humanos. Várias perguntas nós temos que fazer, De onde veio toda essa dívida, que está consumindo metade do orçamento, Quanto tomamos emprestado e quanto já pagamos? O que realmente devemos? Quem contraiu tantos empréstimos? Onde foram aplicados os recursos? Quem se beneficiou desse endividamento? Qual a responsabilidade dos credores e organismos internacionais nesse processo? Todas essas perguntas são fundamentais para a gente saber que dívida é essa. Somente uma auditoria vai poder responder essas questões. Pode passar. Bom, nós tivemos aí um exemplo muito importante no Equador, porque sempre que se fala em auditoria, a grande imprensa, muita gente, analistas conservadores, ficam dizendo não se pode provocar o mercado, porque se provocar vai ter uma crise, o país vai entrar numa crise total, a economia vai se deprimir, que não sei o quê, não pode nem mexer com isso, não pode nem tocar no assunto, porque aí já gera crise. Essa é a posição dos analistas conservadores, Mas nós tivemos essa grande experiência no Equador, que foi um grande precedente efetivo, real, que a gente pode se apoiar para mostrar, por exemplo, em 2009, depois de descobrir diversas ilegalidades na dívida, aquela dívida já tinha sido paga várias vezes, muitas ilegalidades, os contratos eram ilegais, desrespeitavam as leis equatorianas, várias provas mesmo de ilegalidade. O governo simplesmente chegou e falou: essa dívida aqui, eu só vou pagar 30% e acabou. Quem quiser pegar os 100%, que entre na justiça. E se entrar na justiça, eu vou entrar contra você com a prova da auditoria, dizendo que essa dívida é ilegítima. Ou seja, então, foi um jogo bem pensado. Claro que antes de enfrentar, você tem que ter as provas. E a auditoria é o que permitiu todo esse conjunto de provas, que, claro, permitiu ao Estado equatoriano ganhar essa batalha.